Você sabia que cuidar do seu sorriso pode ser um grande aliado na luta contra o câncer de mama? Isso porque a nossa saúde está vinculada diretamente com a saúde bucal, ou seja, a nossa saúde geral. O nosso quadro de imunidade está relacionado diretamente. Quando eu tenho uma baixa de imunidade, eu tenho mais dificuldade para conseguir superar problemas. Então, numa luta contra o câncer de mama, se eu estiver com uma deficiência bucal, ou seja, com bactérias desordenadas, falta sem controle, doenças bucais como cáries, periodontites, gengivites, infecções radiculares, né, como às vezes um canal maltratado, algum abscesso, alguma infiltração, enfim, são vários os tipos de comprometimentos bucais que podem acarretar numa queda de imunidade. E se eu tenho então uma queda de imunidade, significa que os meus prognósticos, ou seja, a minha chance de conseguir vencer nessa luta contra o câncer, ficam abalados, ficam diminuídos. Por isso é de suma importância manter sempre um controle da saúde bucal. O controle da saúde bucal precocemente já nos ajuda a superar várias variáveis que podem acontecer no nosso dia a dia. Ou seja, nós estaremos menos propícios a desenvolver problemas simples, como por exemplo, amigdalites, otites que estão relacionadas diretamente com amigdalites, problemas pulmonares, problemas articulares, etc. Tem vários problemas que estão relacionados com a saúde bucal. A queda de nossa imunidade é um dos fatores principais. Agora vamos pensar. Num tratamento, numa luta contra o câncer, nós já temos tantos fatores que geram a queda de imunidade. Como que a saúde bucal pode então me comprometer ainda mais? Se eu estiver com bactérias bucais, eu já vou ter então um quadro de resistência bacteriano diminuído, ou seja, eu vou estar mais susceptível a tipos de bactérias que numa casuística natural, sem se tratar de um câncer, já vão estar agravando vários pontos, vários tipos de enfermidades. Agora, num câncer bucal, nós temos tratamentos, aliás, num câncer de mama, nós temos ainda a condição de ter que entrar com quimioterápicos e outros tipos de terapias muito mais intensivas. Então, a radioterapia, a quimioterapia influenciam também diretamente na saúde bucal. Ou seja, eu tenho dois fatores aqui muito importantes. Primeiro, que a saúde bucal por si só já pode comprometer a minha saúde geral, gerando no mínimo a queda de imunidade. Agora, digamos que a minha saúde bucal esteja perfeita. Um tratamento contra o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, né? Mas a gente está falando de mama por ser outubro rosa. Um tratamento na luta contra um câncer faz com que a minha imunidade por si só já caia. E quando isso acontece, eu tenho alguns problemas que podem estar relacionados diretamente com a saúde bucal. Como, por exemplo, algo parecido com a estomatite, que é a mucosite. A mucosite é uma doença na pele, na superfície da pele interna da boca, ou seja, intrabucal, como se fossem várias aftas, várias lesões. Ela por si só já gera um quadro de debilidade para o nosso paciente. Por quê? Porque causa dor, causa incômodo. Então, um paciente que já está debilitado, ele agora vai ter uma dificuldade para se alimentar e, como consequência, ele vai acabar tendo mais queda de imunidade. Começa então a virar uma bola de neve. Por quê? Porque se está em lesões bucais, dificulta então a higiene, que para higienizar vai incomodar. Se eu não consigo higienizar corretamente, eu multiplico o foco de bactéria e ao multiplicar o foco de bactéria, eu faço cair também a minha imunidade, além dessa imunidade que já está sendo comprometida por todas as terapias que são necessárias nessa luta contra o câncer. Desta forma, é de extrema importância a continuidade do tratamento. Existem terapias que nós trabalhamos prevenindo esse paciente para que ele não passe por esse quadro de mucosites. Existem algumas terapias utilizadas, por exemplo, com a laser terapia, alguns protocolos específicos para o caso de oncologia, onde a gente trabalha tanto no pré, como no trans, como no pós
sessões de quimioterapia, por exemplo, que são grandes estimuladores aí da mucosite. Esse paciente, se ele tem mucosite, ele sente dor, se ele tem dor, então ele não come, a imunidade cai ainda mais, se ele tem dor, ele não higieniza, então multiplica o quadro de bactéria, se multiplica o quadro de bactéria, tanto as lesões locais, bucais, quanto à distância, né, através da via sanguínea, a gente vai ter comprometimentos que caem ainda mais a imunidade e a gente acaba vendo esse paciente ainda mais debilitado. Dessa forma, é de extrema importância que cada paciente tenha a orientação de sempre manter a sua saúde bucal em dia. Primeiro, para que ele não venha a ser pego desapercebido por problemas de rotina, que parece que não é nada, mas muitas vezes está relacionado por bactéria bucal. Segundo, que em se tratando de uma doença mais séria, nessa luta contra o câncer, estar com a saúde bucal é de extrema importância. Estar com ela em dia é de extrema importância, porque vai garantir que esse paciente ele tem uma chance de passar por esse processo na luta contra o câncer de uma maneira muito mais aliviada, de uma maneira muito mais potencializada de forma positiva. Caso contrário, nós poderíamos ter esses pacientes com sofrimentos sendo evitados. Então, se nós pudermos orientar os nossos pacientes quanto a ter uma boa higiene, ter um cirurgião dentista, uma equipe de saúde bucal que possa orientar esse paciente quanto às técnicas de higiene adequadas, quanto às rotinas de acompanhamento, tanto em tratamento quimioterápico ou de radioterapia, como também no nosso dia a dia, nós devemos fazer isso. Nós devemos, então, passar essa informação adiante, explicar para mais pessoas quão importante é, porque a bactéria que está na boca, ela circula por todas as suas vias sanguíneas. Toda a sua corrente sanguínea pode percolar, levando então bactérias bucais. Então a saúde começa sim pela boca e o seu sorriso, cuidar do seu sorriso, influencia diretamente na luta contra o câncer.